boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário você vai estar me assistindo, então eu já estou dando as 3 saudações do dia para você. Então, primeiro eu quero começar me apresentando, tá? Meu nome é Tassiara Fernandes Simão, mas todo mundo me chama por Tassi Simão, e eu gosto que me seja chamada assim, no caso. Tenho 29 anos, trabalho na área da beleza há 16 anos, há 14 anos eu trabalhei como manicure e há 3 anos eu estou na área como lash designer, design de sobrancelhas e micropigmentadora. Sou referência na cidade em extensão de cílios. Hoje aqui na cidade eu sou referência, né, em extensão de cílios e fui referência durante esse tempo todo, como eu fui manicure, também na área de unhas. Então as pessoas sempre me procuraram muito para fazer unhas e tal, cursos e tudo mais. Eu me destaco na área de captação de clientes. Minha agenda é muito lotada e minhas clientes chegam até a brigar por horários. Então eu também tenho como provar isso hoje, porque a minha agenda realmente é muito lotada. Mas antes da gente começar e chegar no assunto que eu quero falar pra vocês aqui no meu canal, eu quero contar um pouco da minha história pra vocês, tá? Então, eu sou de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Se vocês olharem no mapa, é aquela última cidadezinha lá no mapa praticamente. Eu digo que a gente é praticamente a finalização do mapa do Brasil. Então eu tô lá, né? São José do Norte, tá bem lá no fim. Somos uma cidade pequena, 28 mil habitantes, uma cidade tranquila, uma cidade que eu amo, é a cidade que me sustenta, a cidade que eu tenho orgulho de ter sido criada aqui e tenho orgulho de ter o meu estúdio aqui, ter toda a minha caminhada na área da beleza ter sido aqui e sempre foi aqui, tá bom? Eu quero contar pra vocês a minha história de como eu comecei lá no início, quando eu tinha 13 anos, né? Como é que foi surgindo e tal. E vamos lá, porque eu também, nessa caminhada, eu tive meus filhos e foi tudo, né, as dificuldades, que tudo aconteceu. Eu tinha 13 anos quando eu resolvi começar a fazer unha. Minha mãe era manicure na época e ela queria passar a função dela pra mim, porque ela começou a fazer massagens, ela começou a entrar pra área do cabelo também. E ela não queria continuar fazendo unha porque ela não gostava. E aí, pra mim trabalhar com ela, ou no salão que ela estava trabalhando, ela começou a me ensinar. Foi bem legal, minha mãe fazia unha super bem também. A minha mãe fazia unha há muito tempo. Eu lembro que na época eu era pequena, a mãe atendia a mulherada, assim, na nossa casa era bem pequenininha. E a mãe atendia as mulheres ali. E eu assim do lado, eu lembro que ela tinha uma cadeira azul de madeira e ela atendia as mulheres ali. Elas ficavam sentadinhas e ela tinha uma bolsinha cheia de esmalte ali. E aqueles esmalte da Guga antigo, sabe? Muito antigo mesmo. E a minha mãe atendia ali e eu ficava do lado dela, eu e minha irmã. E eu via ela ali, eu sempre gostava, tava sempre na volta dela, era muito engraçado. Aí quando eu fui crescendo, eu fui me apaixonando pela área da unha, pela área da beleza. Eu sempre gostei muito de brincar de bonecas. Mas antes de tudo isso, até meus 12 anos, eu dizia que eu ia ser professora, que eu ia estudar pedagogia. Cheguei a fazer magistério, entrei no magistério, fiquei 2 anos no magistério e depois eu acabei passando para o ensino médio de novo. Porque eu comecei a dar aula e fui lá e vi que não era o meu dom de ser professora, né? E aí, tipo, naquela época, com 13 anos, eu queria já adquirir minhas coisas. O meu pai sempre nos sustentou, eu tenho muito orgulho do meu pai. Ele sempre nos sustentou, porém, eu sempre gostei de ter os meus luxinhos, né? Mesmo com 13 anos. Eu queria comprar uma bota, eu queria comprar um casaquinho, uma coisinha pra comer. Então eu já comecei ali, vendendo Avon, eu vendia Avon, eu vendia Natura, assim, essas coisas assim, né? Aqueles livrinhos. Eu lembro que eu ia num lugar e pegava um monte de livrinho e vendia. E a minha mãe começou a me ensinar a fazer unhas ali. Então eu comecei, com 13 anos eu lembro que eu fiz a minha unha. Eu lembro que foi bem no dia do meu aniversário, 2 de abril, eu fazendo a minha unha.
E eu fui no salão onde a minha mãe trabalhava. Eu falei, olha mãe, a minha unha que tu me ensinou, não sei o que. Ah, tá muito bem feita. Comecei a fazer as unhas de casa, assim. Na época eu cobrava R$2 a unha. Era muito barato, né, gente? R$2. Acho que o pé era R$3. Aí eu fazia da minha avó, eu fazia da minha vizinha que tinha do lado. Eu fiquei uma vez fazendo o pé dela umas 3 horas e ganhei R$3. Foi ali que eu fiz. Tá bem, comecei ali. Aí na época eu comecei a trabalhar num salãozinho de beleza, porque a mãe tinha o espaço dela, só que eu não tinha muito movimento. E eu queria mais, né? Queria ganhar mais. Acabei indo para um outro salão. Um salãozinho, fiquei 6 meses trabalhando e voltei pra nossa casa, que não é onde a gente tá hoje. Aí ali eu comecei a já fazer mais, eu lembro que era mais caro, a unha já era R$4. Decoradinha era 5, ou era 3 normal e 4 sem decorada. E ali eu comecei. Aí foi indo ali, eu fui fazendo unha, fui crescendo. Ali eu montei o meu espaço, o salão de beleza. A mãe montou o salão dela. E nós trabalhamos juntos, sempre ali. Aí desde então minha mãe começou a trabalhar com o cabelo certo. Ali nós botamos umas pessoas pra trabalhar. E foi indo. Depois, a mãe foi parando, assim, eu fiquei praticamente sozinha trabalhando. Aí, nesse meio tempo, eu já trabalhando, já tinha 3 anos trabalhando como manicure, tá? Aí eu fui, com 16 anos, eu comecei a expandir mais, eu comecei a ter mais clientes, começou a vir mais clientes e tal. Sempre por conta do meu serviço, tá? Meu serviço sempre foi muito bem feito, as pessoas sempre elogiavam bastante e sempre gostavam muito do meu serviço. Então a minha agenda já tinha sempre lotada desde a época das unhas. Era difícil o pessoal conseguir horário comigo, porque a minha agenda era fixa, era de clientes fixa, eu fidelizava muito cliente na unha. Até mesmo que a unha, né, a pessoa faz uma vez por semana, porque a unha ela não tem muita durabilidade. Hoje que a gente tem mais a função dessas unhas em gel, que tem mais durabilidade, né? Então é mais fácil, é mais difícil hoje as pessoas irem semanalmente fazerem a unha, mas tem quem faz, né? Toda semana. E eu sou uma pessoa que fico 20 dias com a mesma unha e eu não enjoo, porque eu não tenho tempo de estar fazendo unha toda semana. Então eu fico com a minha unha 20 dias e eu vou fazer a manutenção da minha unha e ali eu troco o meu esmalte. Bom, ali então, meus 16 anos, eu lembro que eu tava ali bombando nas unhas, né, fazendo bastante unhas. Tá, 16 anos. Com meus 17 anos eu também tava ali. Com meus 17 anos eu engravidei do meu primeiro filho, o Juan. Hoje ele vai fazer 11 anos, em outubro. E ali eu engravidei dele. E eu tava no 3º ano do ensino médio, né? Porque eu tinha rodado um ano, eu lembro que eu rodei um ano. E eu tava no ensino médio e eu trabalhava com unhas. Eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava como manicure. E ali eu descobri que eu tava grávida, novinha, cedo. E aí foi, tipo, não é que foi difícil. Eu tive que trabalhar meio que dobrado. Eu comecei ali, a minha mãe e meu pai sempre me ajudaram com meus filhos, desde sempre. E eu comecei ali a trabalhar. Eu trabalhei até meus... O Juan nasceu dia 26 de outubro, eu trabalhei até dia 23 de outubro, praticamente. Eu trabalhei até o fim, né? Novinha, tinha barriguinha pequenininha, conseguia trabalhar e até tarde. Eu só não fazia pé, porque eu não tinha mais condições, porque eu não dobrava muito. E eu trabalhei sempre fazendo unha. A unha na época devia ser uns R$8 a mão, não lembro direito. E eu trabalhava o dia inteiro ali, fazendo unha, pra me sustentar, pra ajudar minha mãe e meu pai. E também comprar as coisinhas do bebê na época, né? Nessa época eu não lembro se a gente era casado ou não, eu e o pai do Juan. Mas, tipo, a gente já teve esse compromisso desde cedo, né? Que foi bem legal, assim, até pra gente amadurecer. Bom, aí passou os anos, eu fiquei ali trabalhando como manicure e tal, foi passando. O Juan, com uns 2 aninhos, eu acho, eu já comecei a ficar sozinha, então já comecei a ter uma vida de solteira ali sozinha. E foi legal também, eu curti bastante a minha vida. O Juan sempre foi meu primeiro filho, ele pra mim é um orgulho, né, porque é um menino exemplar, um menino educado, a minha mãe que criou ele desde os 6 meses,
porque eu acabei trabalhando muito em relação de ser muito novinha. A minha mãe praticamente criou ele. Tipo, mas eu sempre tive contato com meu filho, a gente mora junto, né? Porém, ele sempre foi mais da minha mãe, porque é a minha mãe que criou ele desde sempre. Eu nova, eu acabei ficando solteira, saía, deixava ele com a mãe. Daí ali até então eu curtia minha vida bastante, era solteira, não sei o quê. Tá, aí eu acabei engravidando da Maria Clara, da minha filha do meio, né? Ali a Maria Clara já... Eu fazia unha também. Na época eu comecei a dar cursos de unha. Aí eu trabalhava com a agenda ali bombando, era um monte de cliente atrás da outra. E chegava numa segunda, numa terça eu ia pra Rio Grande, na cidade vizinha, dar curso. Aí até que um dia eu comecei a dar cursos aqui na minha cidade de unhas. Só que eu dei pouco curso de unha, eu não dei muito cursos de unha, tá? Porque eu não gostei de ensinar a fazer unha. Porque eu acho que a unha tu tens que saber muito a fazer, né? Então tu tens que te dedicar. E nem todo mundo eu conseguia ensinar ali. Na verdade, qualquer outro procedimento que tu vai fazer, tu tem que ter muita dedicação. A Maria Clara, eu tinha uns 4, 5 meses, assim, ela era bebê, eu resolvi fazer meu curso de design de sobrancelhas. Nessa época eu tinha 22 anos, por aí. Eu era casada ali também com o pai dela e eu fiz o meu primeiro curso ali de design de sobrancelhas, que foi bem legal. Saí de lá fazendo, levava 1 hora pra fazer sobrancelha, só que eu não tive persistência ali na sobrancelha e continuei com as unhas. Por que eu continuei com as unhas? Porque a unha já tinha ali agenda, eu não pensei assim, não vou estar me esforçando pra me destacar na sobrancelha também. Então eu resolvi deixar a sobrancelha. Aí foi indo. Aí eu resolvi alugar uma peça na rua 15 de novembro aqui no norte, uma pecinha pequenininha, porque tinha outra menina trabalhando comigo e, tipo, tava muito pequeno o espaço. Era uma peça minúscula que cabia eu, o negócio de esmalte ali e um pouquinho, sabe, uma cirandinha pra outra menina atender, não tinha espaço. Aí eu resolvi alugar um espaço maior, que foi bem legal, foi um dos espaços que eu trabalhei, assim, ó, mais aconchegante, assim, que eu amei aquele local. E ali eu botei outra menina a trabalhar comigo. A agenda dela começou a lotar. Aí eu escolhi outra menina para trabalhar comigo. Então nós éramos 3 manicures na época. E ali bombava. Nossa, ali a gente trabalhava muito nesse salãozinho ali na 15. Era um salão pequeno, não muito grande, uma peça, eu acho que era 4x6, uma coisa assim. Era pequeno, assim, não era muito grande, mas era... Acho que 4x6 é muito. Deixa eu ver se... Era uma peça assim, sabe, meio retangular, assim, era bem bom. Eu lembro que eu botava as mesinhas assim, uma do lado da outra, paredão de esmalte, assim, tinha. E tinha mais ainda um negócio de recepção, que era bem bonito, né, assim, era bem legal aquele salãozinho. Nós trabalhava ali, em 3 meninas, né, e foi bem legal. Nós trabalhava pra caramba as 3. Aí eu botei mais uma, que foi a minha tia na época. Aí nós éramos 3, 4 meninas, só que nós revezava horários, né? Porque tinha uma que só podia depois das 7, era uma coisa assim. E de manhã e tal, nós ia revezando os horários. Aí ali naquele espaço eu resolvi, depois de uns 4 ou 5 meses, eu resolvi voltar a fazer sobrancelha, porque eu pensava, não quero mais ficar só fazendo unha, porque eu tenho muito movimento na unha, mas eu tenho que trabalhar 10 horas para ganhar 150. Se eu fizesse sobrancelha em 5 horas eu ganho o mesmo valor. Aí eu comecei a analisar o preço, a precificação e resolvi começar a treinar sobrancelha. Comecei a treinar sobrancelha. Comecei a fazer bastante sobrancelha, ali treinei. Aí até que então, uma das meninas saiu, que trabalhava comigo, de 4 ficamos em 3 novamente. Eu recebi uma proposta de abrir um salão maior, né, com cabelo e tudo mais, num outro espaço que era maior, que era bem legal ali também. Bem legal mesmo, aí a gente foi pra lá, abri o salão, abri tudo. Aí foi onde, ali eu coloquei mais outra manicure, né, nós éramos 3, ficamos em 4 de novo, aí eu selecionei outra manicure. As minhas manicures eram as melhores da cidade, e com certeza as que estão fazendo unha hoje, né, que estavam comigo na época, são muito boas, tá? Eu tenho orgulho daquela equipe, do trabalho que eram umas meninas exemplares, meninas que tinham compromisso com o horário. Foi uma época que a gente faturou bastante, uma época de convivência muito boa. A gente acabou se afastando depois eu vou chegar lá e contar pra vocês um pouquinho de como foi.
Aquelas meninas trabalharam pra caramba, elas pegavam firme comigo, sabe? E foi ali que eu conheci a extensão de cílios, nesse salão que eu passei, né, novamente. Porque a Núbia que foi a minha professora de extensão de cílios, é uma amiga que eu tenho hoje grandemente, ela veio trabalhar aqui no salão comigo. Mas ela era da cidade vizinha e vinha uma vez na semana. E ela fazia micropigmentação e extensão de cílios aqui no meu espaço. E foi bem legal ali, porque foi onde eu conheci. Só que ela não vingou, né, ali no salão, porque as pessoas iam ali procurar, né, a micropigmentadora, a extensionista de cílios, ela não tava. E eu não tinha como explicar, porque eu não sabia, né, como é que funcionava, tudo mais. Eu só sabia que eu tinha que dar o contato dela, e ela dava. E ela não deu muito certo, ela trabalhou uns 2, 3 meses, eu acho até menos de 2 meses. E falou pra mim, tá, se não dá, eu sinto muito, não vou conseguir e tal. Tu vais conseguir, porque a gente dividiu o aluguel. Eu disse, então tá, beleza. Aí ela veio, pegou, foi pra Rio Grande, levou as coisas dela de novo. Porque a agenda dela lá bombava em Rio Grande, ela falava, tô perdendo dinheiro aqui, eu não tenho como tá indo pro norte, parará. Tá, beleza. Aí no fim, eu conheci a extensão de cílios ali através dela. O que aconteceu na época? Aí eu fiquei um tempo ali, eu lembro que eu fiquei quase um ano, e no próximo, eu fiquei em Natal, ali em época de Natal, e aí foi em abril, eu acho, do outro ano, de 2018, foi onde eu fiz o meu primeiro curso de extensão de cílios, foi nessa época. Em 2018 eu resolvi trocar de salão, porque uma das meninas tinha saído, né, que fazia cabelo. A que fazia cabelo saiu, eu pensei, não quero mais trabalhar com cabelo e tal, e aí eram duas que ficavam no cabelo, uma saiu já antes de dezembro e a outra foi sair depois. E aí, tipo, eu disse, não quero mais trabalhar em cabelo, não sei o que, eu fiquei com, porque que fazia cabelo, fazia unha também, nós ficamos com 3 manicures e eu disse assim, não vou ficar com esse baita salão só pra unha e um espaço, eram 4, 5 peças, era enorme o salão. Aí eu resolvi alugar uma casa onde eu pudesse morar e botar o meu salão junto. Eu não sabia que poderia ser a pior escolha da minha vida ter feito o que eu fiz, e foi. Eu fiz isso, eu troquei aquele salão que eu tinha grande para ir para uma casa que não era uma casa boa, não era uma casa legal. Eu tive que dar uma ajeitada nela para botar o salão ali e tudo mais. Bom, ali nós trabalhamos, eu e mais 2 meninas. Ali eu comecei forte na sobrancelha, eu já tava forte na sobrancelha naquele salão, já tava me destacando ali. Em julho, eu fiz o meu curso de extensão de cílios de 2018. Aí foi onde eu comecei na área dos cílios e tal. E ali eu comecei a fazer os cílios e deu umas 2 semanas eu fiz o meu curso de micropigmentadora. Bom, porém, eu fiz o meu curso de extensão de cílios, tá? E eu tava treinando, mas eu estava passando por uma dificuldade muito grande na minha vida pessoal. O meu ex-marido, ele tava com alguns problemas pessoais em si, e eu não tinha muito espaço, não tinha muita liberdade para fazer certas coisas. Em questão de treinar, eu treinava muito, mas eu chegava na madrugada, nós não dormia, por questão de que ele ficava acordado. Eu sofria muito porque chegava no outro dia, eu queria treinar, fazer extensão de cílios, e eu não conseguia. Eu comecei a ficar muito cansada, exausta, por isso que eu digo que hoje, quando eu conheci a extensão de cílios, quando eu fiz o meu curso, foi muito forte, porque eu tava numa fase da minha vida muito perturbada, eu tava numa fase triste da minha vida. Tudo que me sustentou hoje naquela fase foi Jesus, né? Eu estando na igreja, eu estando acompanhando tudo isso, que foi o que me sustentou na época. Porque se não fosse Cristo, eu não sei o que seria de mim. Meu marido, ele era dependente químico, e eu lutava muito por ele, para ajudar ele, até pela função da Maria Clara, das meninas. A Miriam ainda não era nascida, né? E eu queria dar o melhor, eu queria que fosse uma família, né, normal. E sobre a função da dependência química, quem conhece sabe, quando uma pessoa é dependente químico, ele faz de tudo por aquela dependência. E eu sofri muito ali. Eu era o pivô daquilo tudo que eu passava, que ele tinha. Então, tipo, as noites em claro que eu passava era porque ele estava ali com os problemas dele, e eu tinha medo, né, de acontecer alguma coisa, e eu não dormia.
eu sofria muito ali pelas agressões físicas e agressões em palavras ali, né? E foi muito triste o que eu passei. Eu tive momentos de pensar em desistir, já tive momentos em pensar em me matar, por questão que eu não queria mais viver aquilo ali. E eu queria só ser feliz. Eu queria ser feliz e eu não conseguia, porque eu tinha que viver por mim e pela outra pessoa. Eu carregava o nosso casamento sozinha ali, né? Foi muito triste, porque eu lutei, né, muito ali. E foi na época onde eu conheci a extensão de cílios, onde eu comecei. Por que a extensão de cílios me marca? Porque na época que eu ia fazer extensão de cílios, que eu ia treinar, né, na minha modelo, ele estava ali ruim, né, com os problemas dele, e eu tava ali treinando e eu ia deitar e muitas vezes eu não dormia, né? Por que eu não dormia? Porque ele estava ruim e eu, além de atender o dia inteiro, à noite eu fazia uma modelo, eu tinha que cuidar dele à noite. Então, pra mim era muito triste, era cansativo, né? Muito cansativo. E aí no outro dia eu tinha cliente às 8 da manhã, porque eu sempre fui de atender cedo, 8 da manhã. Hoje que eu tô querendo atender às 10, né? Que eu estou atendendo às 10. E ali foi muito triste toda essa minha história nessa parte. Eu até na época eu lembro que eu levei ele pra uma clínica. Eu me obriguei a fazer isso, porque eu não tinha como, eu não tinha mais condições de aguentar. E foi indo ali e tal, que foi onde surgiu a extensão de cílios. No início, a minha agenda não era lotada na extensão de cílios, eu não tinha como lotar minha agenda, até mesmo que as pessoas se afastaram um pouco, né? As minhas clientes começaram a se afastar, por quê? Porque eu atendi em casa e elas viam todo o meu movimento ali com ele e tal, com o meu desespero, elas viam o jeito que eu tava, porque as pessoas se noiam, as pessoas, né, quando elas estão nessa parte de dependência química, elas se noiam, elas ficam com problemas, com visões, eu não vou entrar muito em detalhes, né? Mas, e as minhas clientes começaram a notar e elas começaram a se afastar, né? Aconteceu algumas coisas que, tipo, ele entrou no salão, aconteceram uns detalhes, e as minhas clientes que estavam ali naquele dia, muitas não voltaram mais. E aquilo ali foi triste, foi muito ruim pra mim, porque como que eu não vou ter minhas clientes, né? Como é que por causa de um casamento eu tô afastando as minhas clientes? Bom, e a extensão de cílios ali, pra mim, entrou no meu coração, porque eu lutei, né, pra ser uma extensionista de cílios ali. Aí foi indo e tal, eu engravidei da Miriam novamente, pela questão, e foi dele e tal. Aí eu pensei na época, eu vou engravidar, porque de repente vai melhorar ele, né, vai ajudar ele a sair dessa função, dessa dependência e tal. E eu não foi o que eu pensei, né, foi totalmente ao contrário. Na gravidez eu sofri muito. Eu sofri muito mais do que quando eu não tava morando aqui na casa da minha mãe. Eu sofri, tipo, 10 vezes mais, né? Foi triste, porque além de estar grávida, a gente fica mais sensível. Eu continuei sofrendo as agressões, nessa época não físicas, mas as agressões em palavras foi mais forte do que uma física. Então, eu sofria, assim, tipo, palavras que ele falava, que quando eu tava trabalhando eu estaria com outra pessoa, que eu não era santa, que eu não era isso, que eu só tinha cara e tarará, e tudo isso, além de trabalhar o dia inteiro. Sem contar que ele não trabalhava, ele trabalhava, mas ele não gostava muito de trabalhar, do nada ele parava de ir pro serviço, então eu tive que sustentar muito. E todo o meu dinheiro que eu trabalhava, muitas vezes, eu não tinha, porque acontecia que ele me pedia pra isso, me pedia pra aquilo, e eu acabava sempre dando alguma coisa pra ele, e eu acabava que todo o meu dinheiro do dia, às vezes, ia pro ar, né? Porque se vocês me entendem, quem sabe, nunca tem dinheiro que chegue nessa época. Pra quem tá assim, né? Nunca tem dinheiro que chegue nessa dependência, não nessa época, perdão. E aí foi bem triste a minha gestação. Eu tive muitos problemas, eu enfrentei dias e noites, também começaram tudo de novo. Mas ali eu já tinha prática no fio a fio, nos cílios, e já era micropigmentadora, sempre trabalhando com barrigão. E
trabalhando firme e forte, né? E aí eu fiz o curso de volume russo, eu tava com 6 meses de gestação da Miriam. A Miriam é a minha mais nova, é o meu amorzinho, né? Não que eu não prefiro os outros, misericórdia, mas ela passou muita coisa comigo, né, dentro da minha barriga. A Miriam sentia tudo o que eu sentia, né? Então, tudo que eu sentia, ela sentia, então hoje a gente se identifica muito. Porque foi triste, foi ansioso e toda a minha ansiedade, eu não tinha ansiedade, não tinha depressão, não tinha nada. Toda a minha ansiedade veio na gestação da Miriam. Porque ali eu criei fiquei muito nervosa, eu criei muita coisa dentro de mim que eu nunca imaginei que eu poderia criar. Então veio todos os meus anseios, veio a depressão, o choro, a tristeza, a mágoa, a angústia, tudo veio na minha gestação. Sempre tive isso, mas na gestação da Miriam foi 3 vezes mais. E eu ali firme e forte, sempre trabalhando, porque eu tinha que comprar as roupas das crianças, eu tinha que sustentar a mim, o estúdio. Na época que ele trabalhava até tinha funções, ele colocava assim comida dentro de casa e tal. Mas muito o por fora era comigo. Então eu sempre trabalhei duro pra me sustentar e me manter, né? Aqui na minha cidade muitas pessoas conhecem a minha história e todo mundo fala que eu sempre fui muito guerreira e que me admiram muito por isso. Eu pretendo um dia falar mais detalhadamente, porque com certeza eu vou ajudar outras pessoas que estão passando por isso e que eu venci, né? Eu consegui vencer e eu quero conseguir ajudar outras pessoas que possam vencer nisso também. Com 6 meses de gestação, eu fiz o meu curso de volume russo, que eu fiquei 8 meses, né, pedindo pra minha professora pra mim fazer. E eu fui lá e fiz o meu curso de volume russo. Bom, eu fiz o curso grávida, gente. Foi forte, muito cansativo, mas eu fui lá firme e forte e fiz o meu curso. E nesse meio tempo, a minha vida, um temporal, né? Por fora disso, aquele temporal louco ali. E eu lá, firme e forte, na minha decisão, da minha meta, que era crescer profissionalmente. Fiz o meu curso de volume. Depois que eu saí do curso, eu comecei a fazer pelo menos 2 modelos por dia, né? Eu atendi 15 modelos antes de abrir a minha agenda, grávida. Eu ia até 1h da manhã fazendo e todo aquilo na volta. Como eu disse lá no início de quando eu conheci a extensão de cílios, todo aquele tormento acontecendo, eu às vezes não dormindo da noite, o entra e sai do meu ex-marido e parará, em função de droga, em função disso e aquilo e tal, eu ali firme e forte com o meu volume russo e eu disse, eu vou conseguir, eu vou abrir minha agenda e nisso tudo grávida ainda, né, da minha pequena. Foi indo, eu consegui, eu fechei a minha agenda, eu só atendi as meninas que estavam marcadas e fiz 15 modelos. Quando eu fiz 15 modelos, eu tava levando 3h30 no volume russo, eu abri a minha agenda para volume. Aí eu comecei a pegar as clientes para volume e tal. Aí eu trabalhei, né, bastante tempo ali com a função da agenda e parará. Algumas vezes eu tinha cliente, outras vezes não. Era sempre um vai e vem, né? Bom, aí eu parei, né, na época de atender, eu tive que parar porque eu não aguentava mais. Minha terceira gestação já tava mais cansada, já mais velha, né? Não era igual a minha primeira, que eu fui até o fim. E eu peguei e parei, né? Parei, fiquei uns dias paradas e tal. Ali nesse meio tempo eu tive muitos problemas. Não estava trabalhando, mas eu estava tendo a minha vida pessoal que estava muito cansativa. Nesse meio tempo eu sempre tentando ajudar, eu sempre procurando ajuda. E foi indo e tal, e muita coisa cansativa ali que me cansou. Que eu acabei desistindo de tudo, né? Eu acabei chutando o pé da barraca, pau da barraca, né? Perdão, às vezes eu me perco nos ditados populares. E aí foi indo que eu ganhei a Miriam e tal. Na época, um dia que eu ganhei foi bem intenso, porque eu já cheguei brigando, né, com a pessoa no dia do parto, porque o que ele fez não se faria antes de entrar dentro da sala de cirurgia. Ganhei a Miriam, vim pra casa. Na época eu lembro que a gente vendia marmita e tal, eu ajudava ele. Quase entrei numa depressão pós-parto, tá?
Quase foi ali horrível, numa depressão horrível. Eu chorava todos os dias, eu chorava e eu não tinha um apoio, né, de um marido. Ele simplesmente falava que tudo era frescura, que eu chorava, que era bobagem, que eu só fazia teatro, que eu era uma atriz. E eu me cansei, né, porque ele chegou um dia em casa ruim, né, e me ameaçou, falou umas coisas pra mim e eu disse, olha, pra mim chega agora, eu não quero mais. Foi onde eu dei um basta ali, eu disse que eu não queria mais e foi onde eu segui a minha vida. Com 20 dias de gestação, que eu tinha recém ganhado a Miriam, na verdade 20 dias de pós-parto, eu voltei a trabalhar, porque eu tava sem ninguém, né, dentro de casa, eu tava sozinha, eu precisava pagar as contas, porque tinha ficado muitas contas pra pagar. A questão das marmitas e tal, que a gente tava fazendo aquilo ali, juntou muita conta. Eu até me canso, sabe, de relembrar essa história, porque me cansa a mente. É uma história sofrida e tal, que me cansa de lembrar. E me cansa de ver que eu custei abrir os meus olhos para algo que me puxava para trás, né? Me cansa mesmo, sabe? Eu chego a ficar ofegante, né? Porque é algo que só eu contei aqui em 15 minutos para vocês, um resumo, e me cansou. Vocês imaginam o cansaço que eu tive durante esse tempo todo? As dores de cabeça, os desânimos e tudo mais. Foi muito tenso, muito triste. Bom, porém eu venci, né? E aqui estou, graças a Deus. E aí então eu dei aquele basta, eu voltei a trabalhar e trabalhei já fim do ano, e aquele movimento fim do ano, volume russo, fio a fio, design de sobrancelha, as pessoas ali enlouquecidas, tá? Se voltou e aí, pum, minha agenda lotou. Ali naquela época. Veio a pandemia, né, gente? Aí em 2020 veio a pandemia, porque eu engravidei em 2019 da Miriam, né, no início do ano, e ganhei ela em outubro de 2019. Passou janeiro, fevereiro, março, veio a pandemia. Bom, na pandemia eu me desesperei, tive uma crise de ansiedade enorme. Tudo isso veio acumulando, né, do meu pós-parto, porque eu não parei, né, eu não tive aquele tempo que as pessoas têm quando ganham neném. Eu não tive. E eu fui lá e voltei a trabalhar. Em março de 2020, com essa função da pandemia, do coronavírus, eu surtei um dia. Eu lembro que eu fiquei mal, eu gritava dentro de casa por um surto de ansiedade que eu tive e eu achei que eu tava ficando louca, né? Eu achei que eu tava ficando louca, eu disse, meu Deus, vou me internar agora. E graças a Deus era só uma crise de ansiedade muito forte, o médico pediu pra mim descansar e veio a função de vírus e tal, que a gente não podia fazer isso, não sei o que, tá todo mundo morrendo. E eu me desesperei, né? Olha, foi muito tenso, assim, a minha vida foi tensa, que além de tudo isso que eu passei, veio mais essa pandemia, essa loucura. Na época, ano passado, eu peguei e parei, né, esse tempo todo em março e voltei depois, atendendo com todos aqueles cuidados que a gente tem. Foi indo, aí parou de novo a pandemia, nananã. E nesse meio tempo, muitas coisas rolando, a função das crianças, eu ver elas crescendo e eu não ter uma família e não sei o que. Tudo isso foi me angustiando muito por dentro. Eu tive vários altos e baixos, eu sou humana, eu tive vários altos e baixos, né? Eu não conheci outras pessoas, eu não saía, eu não vivia, eu ficava somente dentro de casa, trabalhando. Até mesmo pandemia, eu não tinha muito o que fazer mais, eu não me conectava com outras pessoas, né? Fiquei ali esperando muito tempo pra mim voltar a viver, né? Voltar a viver, a ter uma vida feliz, né? Eu fiquei muito presa ao passado, até eu me desprender e tudo mais. E por questão de me manter a minha imagem, eu não queria, né, pensar em outras coisas, só queria simplesmente ser a Tássia, arrumadinha, a santa, né, misericórdia. Mas tipo aquela pessoa ali que não sai, que não faz nada, que tá ali só pra trabalhar, era isso que eu queria ser. Até que um dia eu pensei, não, eu preciso viver, porque se eu ser sempre assim, o que vai ser de mim, né? Eu não vou ter nem história pra contar para minhas filhas, pros meus filhos, uma história de superação que eu superei, porque até então eu não tinha superado todo o meu passado. Eu estava ali vivendo, né, aquilo ali, remoendo, muitas vezes querendo voltar, porque parecia que era algo que me prendia aquilo. E eu queria me desprender, né. Então, ali veio a função da pandemia, em março, né, eu voltamos a trabalhar em abril, maio, em junho eu fiquei um tempo em isolamento,
Estudei muito sobre extensão de cílios, me afoguei nos estudos, conheci pessoas em relação a essa área, foi muito bom. Conheci bastante gente, estudei muito e me aprimorei mais na técnica, né? Fiquei muito melhor do que eu já era. E foi maravilhoso. Só que tinha uns problemas na época de pandemia. A minha agenda tava um caos. Eu não tinha vezes que eu não atendia ninguém no dia. E tinha dias de eu atender muitas pessoas, né? Eu disse, como assim eu não tenho cliente agora? O que eu tô fazendo? É o meu serviço que tá ruim? Se eu só estou atendendo e estudando pra melhorar a minha técnica, o que eu tô fazendo? Tem alguma coisa errada? Eu pensava assim. Bom, a minha coisa errada, eu comecei a analisar a minha situação. Comecei a me analisar, comecei a fazer muitas coisas e tal. Bom, antes de eu voltar para essa parte da agenda para vocês, eu quero contar mais umas coisas. E nessa época ali eu ainda estava triste, eu não queria, né, saber de atender pela função da pandemia, fiquei mais triste ainda porque eu podia estar com Covid na época. E eu só queria, tipo, ver Netflix e ver isso e ver aquilo e tarará, e tava sempre ali. E com muita preguiça, né, de querer atender, de querer estar dentro do salão. Não tinha vontade de atender. Como várias pessoas eu acredito que não tenham vontade, às vezes, de atender por conta da pandemia. Muitas pessoas botam culpa na pandemia. E a pandemia não é culpada disso tudo. E eu sou prova viva disso, que a pandemia não é culpa de não ter uma agenda cheia. Então, eu pensava, nossa, antes eu tinha muita agenda lotada, por que agora eu não tenho? Onde estão minhas clientes? As minhas clientes sempre estiveram aqui. Eu que não me importava com elas, tá? Até então eu conheci uma pessoa, ela me deu umas dicas, né? Ela me ajudou ali e eu aprimorei as dicas que ela me deu. Tudo que ela fez pra mim, eu resolvi botar em prática. E botei tudo em prática e faço isso até hoje, tá? Eu comecei a ver todos os pontos que eu estava errando, analisei toda o meu perfil, meu Instagram, minha agenda, analisei todas as minhas clientes e comecei a ver onde eu estou errando. E eu comecei a analisar, será que eu queria ser atendida por mim? Será que eu ia querer vir no meu estúdio? Será que isso, será que aquilo? Eu comecei a ver, né? Bom, a Tassi tá muito desanimada, a Tassi ela não tá fazendo as coisas, a Tassi nem posta uma foto, a Tassi não faz isso, a Tassi não faz aquilo, a Tassi nem pergunta se a minha cliente tá tudo bem. Ela não manda uma mensagem pra uma cliente, ela não faz nada. Então como é que ela vai ter clientes? Eu deixava muito a desejar essa parte. As minhas clientes era como um nada pra mim, entendeu? Que elas precisavam de mim e eu não precisava delas, pronto. Era assim que estava na minha cabeça. Aí, óbvio que eu não ia ter cliente nunca. Eu ia pensar só que elas precisam de mim e eu não preciso delas. Não. Eu que preciso delas. As minhas clientes não precisam de mim. Porque tem vários profissionais aí. Podem não fazer o trabalho igual ao meu, mas tem profissionais aí. E tem profissionais aí na concorrência. Enquanto tu tá dormindo, tem profissionais aí, ó. A 1000 na tua frente. E foi onde eu me posicionei e pensei, não, tá errado isso, como assim? Minha agenda tá errada. Comecei a sair, né? Aí eu me acordei pra vida, porque até então eu tava ali dormindo, aí eu comecei a sair, né? Eu precisava também desse momento de sair, conhecer outras pessoas, eu precisava. E graças a Deus que eu conheci outras pessoas, porque uma das pessoas que eu conheci hoje é a pessoa que tá comigo, que eu amo muito. Apareceu muitas oportunidades nesse ano de 2020, 2021, então tá sendo maravilhoso pra mim. Eu só cresci depois que eu comecei a me desvincular da pessoa que eu era, né? Da pessoa que eu tinha na minha vida. Eu só cresci. Hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa que estou me orgulhando de mim aos poucos. Eu tenho muita coisa pra melhorar, eu tenho muita coisa pra adquirir, mas eu me sinto feliz, né? E eu estou realizada com tudo isso. Bom, fui começar a colocar em prática, comecei a ver todos os pontos que eu estava errando e começou a dar certo. A minha agenda começou a lotar, eu tinha alguns problemas em função de não responder em WhatsApp e tal, essas coisas assim, eu coloquei uma recepcionista para me ajudar. Hoje meu estúdio está crescendo. Hoje eu tô colocando outra menina na área dos cílios, porque a minha agenda eu não dou mais conta. A minha agenda é lotada, eu atendo em torno de 4 a 5 clientes de extensão de cílios por dia.
e eu tenho os designs de sobrancelhas e eu tenho as micropigmentação. Então, assim, ó, minha agenda é muito lotada. As meninas brigam por horários. Elas chegam a me mandar mensagem no meu pessoal, no meu Instagram. Por favor, pede pra tua recepcionista ver um horáriozinho pra mim. Eu tô tentando, não consigo. Eu falo, meu Deus, e agora? Mas isso veio tudo da minha mudança. Não veio somente também dos pontos que eu arrumei. A mudança que eu tive no meu interior. De começar a analisar as coisas de outros modos, outras maneiras. De começar a ver a vida diferente. Então, assim, não é somente a técnica, não é somente tu mandar mensagem, não é somente tu confirmar um horário e esperar cliente chegar. Tem muitas outras coisas que tu precisa fazer para atrair clientes. Hoje, tudo que eu faço atrai os meus clientes. Hoje, tudo o que eu tenho feito, a minha agenda está bombando. Então, assim, tudo veio num começo, tudo foi um caminho, tudo foi indo, tá? Tive muita dificuldade, teve meses que eu não recebi nem metade da metade, né, do que eu recebo hoje. Foi triste, as minhas contas atrasando, eu tendo que fazer empréstimos para pagar contas. Então, hoje, graças a Deus, a minha vida tá diferente, minhas clientes estão vindo. Tô captando cada vez clientes novas, eu fico surpreendida às vezes, porque todos os dias chamam 2, 3 pessoas diferentes no meu estúdio, e é uma cidade pequena, e tem mais pessoas trabalhando na área de extensão de cílios aqui. Então eu me surpreendi mesmo. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu tenho mais coisas ainda. E às vezes tem coisas que eu ainda nem coloquei em prática. O momento que eu colocar em prática, eu penso assim, meu Deus, eu vou ter que botar umas 3, 4 meninas a trabalhar comigo. E eu pretendo, até o fim do ano, ter mais uma menina no estúdio. Já tive pessoas que foram fazer em outros lugares extensão de cílios e elas acabam sempre voltando pra mim. Não adianta, porque se tu faz um trabalho bem feito, trata bem a tua cliente e tu te destaca, elas vão voltar pra ti. Pode te cobrar o valor que for. O meu preço é o maior valor da cidade. E eu não fico reclamando que eu não tenho cliente. Então, se vocês seguirem todas os pontos que vocês estão errando, se vocês forem indo e fazendo, com certeza vai dar tudo certo. Bom, essa foi um resumo da minha história, né? Hoje eu sou apaixonada pela área de extensão de cílios. Eu amo demais, vocês já devem ter percebido. Até mesmo que foi algo que me marcou muito desde quando eu comecei. E eu sempre pensei, nossa, é tanta dificuldade que eu tô passando, que eu acho que a vitória é grande. E realmente está sendo grande, porque a extensão de cílios tem me dado oportunidades incríveis que eu nunca imaginava. Então tem sido assim incrível mesmo. Bom, eu tenho muito a agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele sempre me sustentou, porque Ele sempre esteve comigo. E todo o mal que eu poderia ter passado por conta de Jesus na minha vida, Ele me salvou. Então, eu só tenho a agradecer e fico feliz, né, por vocês estarem aqui até o fim, né, olhando a minha história um pouco. Um beijo e até o próximo vídeo.